Boa noite, queridos. Que a paz do Senhor esteja em cada coração. Amém? Que alegria tê-los aqui nessa noite. Estão me ouvindo bem? Está funcionando aí? Tá? Que alegria tê-los aqui essa noite. Antes da gente começar, eu gostaria de ter novamente uma palavra de oração para algo bem específico. Eu gostaria que os irmãos orassem pela nossa comunidade, pelo nosso momento de reforma e também pela Igreja Presbiteriana Filadélfia, que fica lá em Sorocaba. Uma igreja que está em um processo de revitalização, passando por grandes transformações, das quais nós já passamos aqui na igreja e nós precisamos de oração. Vamos ter um tempo para isso? Feche seus olhos um instante. É o momento de você orar ao Senhor pela igreja. Igreja aqui, a Comunidade Viver, e a Igreja Presbiteriana Filadélfia, lá em Sorocaba, do pastor Júnior. Ore por ele também, pelo conselho. Vamos ter esse tempo de oração. Querido Deus, nós pedimos ao Senhor, Pai, que venha ao nosso encontro. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que nos dê força, ânimo, Deus, para dirigir a Tua obra, para fazer a Tua vontade dentro da comunidade, dentro da igreja. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor guie cada líder aqui na igreja, cada líder da Igreja Presbiteriana Filadélfia. Dirige o pastor Júnior, o conselho, o conselho daqui também, e que cada pessoa, Pai, possa estar envolvida com o Senhor, possa compreender os propósitos do Senhor para a vida deles e para a vida dessa comunidade. Em nome de Jesus, Deus, trabalha no coração dessa igreja e daquela igreja também, porque o Teu reino se expande em todo lugar. Nós sabemos que um processo de revitalização de uma igreja é um processo difícil, é um processo dolorido, ó Deus, e que cada irmão possa sentir no coração também o desejo de fazer para o Senhor, e que o Senhor seja louvado, honrado com todo esse processo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, viu, queridos? Eu estive com o pastor Júnior essa semana, ele mandou um abraço para essa igreja, ele esteve aqui algumas vezes, está fazendo algo tudo muito novo lá na igreja dele, e tem sido uma bênção. Quero convidar você para uma reflexão nessa noite, algo bem especial que Deus tem tocado no meu coração, para a gente conversar um pouco sobre o nosso coração. Eu não sei se você sabe, mas quando a gente usa essa ideia de ter um coração, quando a gente fala da igreja, ter um coração novo, um coração, a gente está falando não do órgão, viu? Para deixar bem claro, quando eu falo para você, coloca a mão sobre o seu coração, é porque eu também aprendi. Na minha igreja lá em Mogi Guaçu, o pastor fala, coloca a mão no coração. O cara fica assim, não dá, pastor, tem que enfiar a mão aqui dentro, assim, não tem jeito não, no coração não dá, tem que ser sobre ele. Então tá bom, então eu aprendi, coloca a mão sobre o seu coração, e a gente vai orar. Mas por que será colocar a mão sobre o coração e falar de coração? Por que a gente fala isso? Qual que é a ideia por trás disso? Bom, no contexto judaico, o coração, para eles, nessa compreensão, é o centro das emoções, o centro da compreensão, o centro de tudo que rege a vida. Olha que interessante. O coração, então, o pulsar, né, na compreensão judaica, é dali onde emana todas as outras coisas, que vai fazer a pessoa ser o que ela é. É o coração que guarda todas as emoções, as principais decisões, as mágoas, a angústia, a felicidade, está no coração. É claro que a gente sabe que não está no coração, né? Mas usando essa compreensão de um coração assim, o coração, então, a gente tem que perceber agora, para a nossa mensagem, que é de fato o centro das nossas emoções. Então eu quero falar para você, à luz da palavra de Deus, para que você tenha um coração renovado, para que você tenha um coração novo. Eu falei isso para um cara, ele falou assim, eu tenho, pastor, eu fui transplantado, eu tenho um coração novinho. Você pode até ser transplantado, mas você tem o mesmo coração, sabia disso? Mudar o seu coração, você continuar o mesmo, duro de coração, no mesmo jeito. Tiraram o coração, colocaram o outro em você, e você continua duro. Então eu quero que você mude o centro das suas emoções e seja renovado. Para isso, eu gostaria de convidar para abrir comigo a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 22. Ezequiel 36, 22. É um texto muito bonito, eu te aconselho a ler o livro de Ezequiel todo, é uma história incrível do que Deus fez através da vida desse profeta.
Nesse trecho especificamente que nós vamos ler, Ezequiel então está trazendo uma profecia, algo então que está trazendo uma nova vida, uma nova perspectiva para o povo de Israel. Eu quero te convidar a ler comigo, Ezequiel 36, versículo 22, fala assim então: portanto, transmita ao povo de Israel esta mensagem do Senhor soberano: eu os trarei de volta ao povo de Israel, mas não porque merecem, farei isso por causa do meu santo nome, que vocês desonraram entre as nações. Eu lhes mostrarei a santidade do meu grande nome, o nome que vocês desonraram entre as nações. E quando eu mostrar a minha santidade por meio de vocês diante das nações, diz o Senhor, elas saberão que eu sou o Senhor. Pois eu os reunirei dentre as nações e os trarei de volta para a sua terra. Então aspergirei sobre vocês água pura e ficarão limpos. Eu os purificarei da sua impureza e a sua adoração a ídolos. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei o seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, para que sigam os meus decretos e tenham o cuidado de obedecer a meus estatutos. Vocês habitarão em Israel, a terra que eu dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Amém. Coloca a mão sobre o seu coração. Sim. Fecha os seus olhos e fala assim comigo: Senhor, fale ao meu coração nessa noite. Eu preciso ouvir a sua voz. Em nome de Jesus. Amém. Deus falou através da vida do profeta Jeremias que faria uma nova aliança com o seu povo. Deus falou através da vida do profeta Jeremias que muitas coisas novas Ele faria. Que a partir daquilo que Ele está fazendo, tudo novo ia acontecer. A partir daquilo que Deus ia fazer através do povo, o povo então seria reconhecido como o povo de Deus. O profeta Jeremias, ele colocou algo assim, desculpa gente, estou falando Jeremias, mas é Jeremias mesmo, você está falando Jeremias ou Ezequiel? Estou lendo Ezequiel, mas não é Ezequiel, é Jeremias, calma, você vai entender, tá? O profeta Jeremias, ele profetizou sobre o povo algo que seria novo para eles. Então essa profecia do profeta Jeremias, que eu não coloquei o texto, mas eu vou citar para vocês, o que acontece? O profeta Jeremias diz ao povo assim então: vocês precisam obedecer a Deus, e então vocês verão Deus agindo na vida de vocês. Esse tipo de profecia aconteceu também com Isaías. Isaías também fala isso ao povo. E engraçado que quando olho para o Antigo Testamento, os grandes profetas e os pequenos profetas, na Bíblia você vai ver lá os textos que tem mais, o profeta que tem mais livros, mais coisas escritas, a gente chama de grandes profetas, e os pequenos profetas, o que tem os livros menores. Quando a gente olha e faz um apanhado de tudo isso, uma coisa que é super perceptível é que o povo sempre entrava num ciclo vicioso, de que Deus resgata eles, e a partir daquele resgate eles vivem uma nova vida, e aí o tempo vai passando, os pais não passam para os filhos os ensinamentos, o povo vai se esquecendo de quem Deus era, e de repente vai caindo toda a ideia de Deus, do que Deus era, do que Deus está fazendo, e o que acontece? Eles caíram em pecado, a vida deles virava novamente. O profeta Ezequiel, quando então está profetizando isso, está num momento dessa história, em que o povo então está vivendo de novo um lapso desse, de ouvir sobre Deus, de ver, sentir Deus agir poderosamente na vida deles, mas ainda assim esquecerem de Deus. Só que tem um detalhe muito diferente nisso aqui. O detalhe é que nesse período do povo de Ezequiel, o povo que Ezequiel está profetizando, o que está acontecendo é que Deus então está sendo desonrado, não só pela desobediência do povo, mas como a maneira do povo viver e falar que é o povo de Deus. E algo que eu fico assim perplexo quando olho para esse texto, é que quando Ezequiel está falando para eles, algo em volta está acontecendo. Esse povo que era o povo de Deus, que Deus então havia separado para ser um povo que ia apontar para Deus, que as pessoas iam olhar para o povo e então reconhecer Deus dele, estava espalhado por todos os lugares, vivendo a vida do jeito que eles queriam. Então Ezequiel traz uma série de profecias para eles, uma série de recados de Deus para eles, e um desses recados é esse. E o recado é: olha, vocês que estão espalhados por aí, desonrando o meu nome, saiba de uma coisa, eu vou fazer algo novo para a vida de vocês, mas não porque vocês merecem, porque o meu nome vai ser honrado com isso.
Uma das coisas que eu fico mais surpreso em ler isso que Ezequiel começa a falar, é que todo o texto começa a mostrar para mim que quando Deus começa a trabalhar na nossa vida, não é porque a gente merece algo, mas é porque o nome dele está sendo honrado com isso. Isso me faz aprender coisas simples, como uma igreja é capaz de receber todo tipo de pessoa. Uma igreja é capaz de receber aquela pessoa, aquele seu vizinho, aquele cara que você detesta, porque Deus pode fazer essas coisas, para que o nome dele seja honrado. E algumas vezes eu percebo que, como povo de Deus, ainda hoje, a gente vive num ciclo como esse. O povo de Deus que se espalha pela terra, que se espalha sobre Campinas, vive as suas vidas particulares, mas não consegue reconhecer que o próprio Deus nos chamou para ser um representante do povo dele. E ser esse povo que aponta para ele, que faz algo novo a partir daquilo que a gente vive, para dar honra e glória para ele. E quando eu percebo isso, eu percebo que esse ciclo vicioso na vida de toda pessoa que crê acontece ainda hoje. E essa profecia de Ezequiel, então, ela se torna muito evidente para mim hoje, muito viva. Ela serve para mim. Deus é capaz de me trazer de volta de onde eu estiver, para que o nome dele seja honrado. Então vamos aprender uma coisa já essa noite. Deus pode te trazer de onde você estiver, para que o nome dele seja honrado. Não muitas vezes porque você mereça, mas é porque ele quer usar a sua vida para que o nome dele seja honrado. Amém? E como ele faz isso? Essa é a grande beleza desse negócio todo. Como que ele faz isso? Ele faz a partir de uma nova aliança com a gente. Ele faz a partir daquilo que Cristo fez. Nesse texto de Ezequiel a gente vai ver algumas maneiras que Deus faz, algumas características. Ele fala assim: eu lhes darei um coração novo, colocarei em vocês um novo espírito. Eu lhes darei um novo coração, colocarei em vocês um novo espírito. Sabe por quê? Porque de fato Deus está fazendo isso. E quando eu percebo no texto, no versículo que ele diz isso, eu percebo que de fato Deus precisa transformar o centro das nossas emoções, o centro das decisões da nossa vida, o centro que rege o governo total da nossa vida, para que o nome dele seja honrado. Porque toda vez que eu mesmo decido as decisões por mim mesmo, toda vez que eu resolvo assumir o controle da minha vida, o nome de Deus não é honrado. Esse é o primeiro passo. Deus, então, ele decide tomar e dar para você um novo centro de emoções da sua vida. Deus então resolve tirar de você o controle e fala assim: eu vou te dar um novo coração, um novo recipiente do qual lá vai ser criado tudo novo na sua vida. Lá suas emoções serão recriadas, seus desejos, tudo. Eu vou te dar um centro de emoções novo para você. Dá para perceber isso? A primeira coisa que Deus faz para restaurar o seu povo é mudar o centro das emoções dele, é fazer com que eles tenham um novo coração. E ter um novo coração resulta numa nova atitude, num novo modo de viver, uma nova maneira de ver as coisas. Colocarei em vocês um coração quebrantado. Toda pessoa orgulhosa tem um coração duro. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas não rejeita um coração contrito. O quebrantado demonstra rendição, dependência do Senhor. Não se trata de lamento ou choro, mas se trata de fato de uma entrega total, sem reservas, de acreditar que tem um novo governo sobre a sua vida. Então realmente, quando Ezequiel fala isso da gente, uma profecia que serve para a gente hoje, Deus resgata a gente da onde a gente estiver. E Ele faz isso como? Mudando o centro das emoções da nossa vida. Deus quer mudar o centro das emoções de muitas pessoas, para que o nome dele seja honrado. Eu não sei como você anda tomando as decisões da sua vida, eu não sei qual que é o aspecto que você geralmente levanta, para que Deus então seja o dono da sua vida. Mas uma das coisas eu sei, porque esse texto me mostra, que quando Deus então toma o controle, o nome dele é honrado, e você é colocado no lugar certo. Eu vou te mostrar qual é esse lugar certo. Amém, gente? Não sei se sou eu, vocês estão muito sérios hoje. Que é isso? Um coração quebrantado atrai a atenção de Deus, e as mudanças, elas começam a acontecer a partir disso. Um coração quebrantado então chama essa atenção de Deus. Você sabia disso? Que é assim que funciona. Um coração quebrantado faz você então de fato ter uma vida diferente, atitudes diferentes. Um coração quebrantado faz você perceber coisas diferentes. Tudo que você não passava a viver, você passa a viver agora quando você tem um coração quebrantado. E sabe por que isso acontece? Porque o próprio Deus vem até nós e muda o nosso coração. Essa profecia de Ezequiel mostra que Deus está fazendo isso com o povo para apontar para um propósito, que é trazer Jesus aqui.
Eu quero te mostrar por que hoje essa mensagem é tão atual para a gente. Porque Jesus já está aqui. E as pessoas continuam com o coração endurecidos. O próprio Deus está presente. E a gente continua com o coração endurecido. A maneira como Jesus vai ser visto na nossa vida é quando o centro das emoções, o centro das decisões da nossa vida for transformado. E Deus fala ao nosso coração hoje com toda certeza, para que o centro da nossa vida, o centro das nossas emoções, o centro de tudo que governa a nossa vida, seja transformado. A partir disso, o versículo 27 fala disso: porei dentro de vocês meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer os meus estatutos. Porei dentro de vocês o meu espírito. No contexto da época desse texto, não existia o Espírito Santo. Então essa profecia foi cumprida. Deus hoje colocou o Espírito dele dentro de nós, chama-se Espírito Santo. Esse Espírito nos ajuda a viver uma nova vida, ter um novo formato de vida. E Deus faz isso com um propósito muito certo. Para ter uma aliança com Deus, todas as áreas da vida da gente precisam ser abertas para receber uma cura, de uma maneira que Ele então tenha total liberdade de agir em tudo que há em nós. Isso é interessante porque muitas pessoas que me procuram até no gabinete falam assim: pastor, eu tenho dificuldade de viver, de conviver com as pessoas, porque eu não consigo ser calmo, eu tenho sido muito nervoso, as minhas decisões são precipitadas. Você tem dois caminhos: você pode fazer um processo de coaching para melhorar a sua vida e você ser instruído, mas se você não mudar também o centro das emoções da sua vida e não deixar com que esse Espírito que habita em nós dirige a sua vida, você não vai ter sucesso na sua vida. O profeta Ezequiel, quando está dizendo isso, a partir dele, que Deus está falando isso para o povo, é porque se aquelas pessoas não entendessem que o próprio Deus vai morar nelas, elas não seriam transformadas. Você consegue imaginar? Uma vez o pastor Zé Bruno, quando eu estava aqui no evento da nossa igreja, ele deu um exemplo assim muito legal. E eu guardei isso para sempre. Ele falou assim: você que gosta de jogar futebol, pensa se fosse possível. Imagina assim, ser possível. Cara, um negócio assim que faz o Neymar jogar muita bola. Aquele espírito que faz o Neymar jogar muita bola, ou Pelé, sai dele e entra em você. Você começa a jogar bola demais. Pensa se fosse possível, você que é um guitarrista aí, um músico, tirar lá o espírito de Jimi Hendrix e colocar dentro de você. Pensa, Gustavo? Pensa, você que é um arquiteto aí, de repente o espírito como que chama o cara lá? Vocês estão ligados, né? Entra na gente assim, você começa a desenhar aquelas coisas loucas, né? Pensa ser possível, então você é um escritor famoso agora, porque o espírito de alguém entrou em você. Pensa se fosse possível o Espírito do próprio Deus entrar na gente, como a gente seria. Isso é possível. Percebeu? Parece que para as outras coisas, de fato, não é possível. Você tem que aprender. Se quer tocar guitarra, vai estudar. Quer ser arquiteto, vai estudar. Você tem que aprender. Porque o Espírito de ninguém vai entrar em você e te fazer bom. Mas o Espírito de Deus é capaz de fazer isso. Pensa o Espírito de Deus entrando em você e te fazendo totalmente diferente, vivendo sendo uma pessoa diferente. Esta é a ideia. Quando o Espírito de Deus nos toma totalmente, a gente começa então a ficar de fato com os joelhos dobrados, rendido a Deus. A nossa vontade, a nossa vida passa a não ter mais. E a gente passa a viver uma vida segundo a vontade dEle, segundo as verdades dEle. Não são mais as nossas verdades, mas as verdades do reino. Eu passo a viver uma vida de acordo com aquilo que Deus quer e não aquilo que eu quero. Eu passo a entender que agora quem governa a minha vida, o centro das minhas emoções é Deus e não mais eu. E a partir desse momento eu começo a perceber que o próprio Deus está cuidando e governando a minha vida. Por quê? Porque Ele mora em mim. É isso que Deus falou a Ezequiel e Ele transmitiu ao povo. Porei dentro de vocês o meu espírito. Mas tem uma razão, para que sigam meus decretos, para que aquilo que eu falo aconteça, porque sozinhos vocês não estão conseguindo fazer isso. Essa é a razão de Jesus ter vindo e o Espírito Santo ter descido em nós. É possível, nós vivemos esse tempo que o próprio Deus mora em nós, e muitas vezes a gente não percebe isso.
Não percebe porque muitas vezes você está ocupado demais para perceber isso. Você está atento demais às suas decisões, às suas emoções, aquilo que você mais quer, e você não percebeu que o próprio Deus mora em você. E aí todas as decisões que você quer fazer, você acaba tomando o controle da sua vida. E tendo decisões que só você ganha, o reino perde. Eu te falo algumas delas. Toda vez que você decide por você mesmo, porque você acha que vai ser melhor para você, o reino perdeu. Não importa qual seja a decisão. Se você está entendendo que você precisa trabalhar mais para ganhar mais, porque sua renda está pequena e você está faltando com tempo para as coisas de Deus, para a sua família e tudo que te envolve, você já perdeu, o reino também perdeu. Se você está entendendo que as decisões que envolvem você e outra pessoa perde, o reino já perdeu. Se você está tomando decisões para que alguma coisa gere para você de benefício, mas alguém está perdendo, o reino também perdeu. É assim que funciona. Porém dentro de vocês o meu espírito para que sigam meus decretos e tenham cuidado de obedecer aos meus estatutos. E tenham o cuidado, ou seja, façam isso com zelo. E tenham o cuidado para que as pessoas percebam quem vocês são. Essa é a ideia. Se eu não perceber isso que Deus está falando a partir de mim, eu vou ser então um hipócrita demais de estar dentro do chamado povo de Deus e não perceber que eu sou esse povo de Deus. Um momento de aflição pode acontecer, mas aquele que tem um coração renovado, logo recebe a paz. E não vive mais sob o jugo da ansiedade, porque crê fielmente nos cuidados de Deus. Você pode anotar isso em Filipenses 4, 6, 1 Pedro 5, 7. Na vida a gente passa por diversas situações, mas aquele que entende que o Espírito de Deus mora nele também habita a paz. A gente pode passar por diversas aflições, por doenças, por necessidades especiais. A nossa vida não está privada disso, mesmo Deus morando em nós, porque nós estamos sujeitos também à ação do pecado no mundo, e isso nos afeta. Porém, quando você tem a consciência de que o próprio Deus mora em você, a decisão que você toma a partir dessas situações difíceis, ela tem que ser transformada, ela tem que ser diferente, ela tem que ser mudada, ela tem que ser uma outra decisão. A gente precisa olhar, a tendência humana é alimentar essas feridas, para que você tenha um coração renovado, você precisa abandonar as mágoas, abandonar o rancor, abandonar aquilo que de fato não traz bem para você, e não só porque não está trazendo bem, porque não honra a Deus, porque você não consegue obedecer os seus princípios, quando você age assim. Então é olhar para a sua vida e fazer uma análise ou uma autoanálise e perceber que se Deus mora em mim, tais coisas eu preciso abandonar, tais coisas eu preciso deixar para trás, tais coisas eu preciso deixar passar. Se Deus mora em mim, não deve ter aquela atitude mais, não, eu sou assim, vou morrer assim. Não, se Deus mora em mim, que eu seja mudado completamente todos os dias, ou no momento que Ele quiser. Se Deus mora em mim, não tem que haver mais dureza de coração. Se Deus mora em mim, as minhas decisões têm que passar pelo crivo dele. Ou seja, eu tenho que entender e ter cuidado de obedecer os seus estatutos. Se Deus mora em mim, eu tenho que respeitá-lo. Amém, gente? Essa é a ideia, quando a gente percebe que Deus está fazendo algo para a gente. Quando Deus mora em nós, a gente precisa ter também uma alma curada. Ou seja, o centro das nossas emoções curado também. Algumas pessoas têm ficado cada vez mais doentes porque o centro das suas emoções não são curadas. Você tem uma doença ou você fica enfermo emocionalmente de duas maneiras. Primeiro, quimicamente, que acontece muito. A pessoa que trabalha muito, está muito estressada, não sei o quê, come direito, não dorme direito e tal, fica doente emocionalmente também. Mas a segunda forma de você ficar doente emocionalmente é quando você guarda as coisas para você. Quando você acha que está engolindo sapo, mas não está engolindo sapo. Você está ali com ele na boca ainda o tempo todo. A segunda maneira que você fica doente emocionalmente é quando você acha que perdoa, mas aquele negócio fica ali, te dando azia o tempo todo. Você fica doente emocionalmente quando você então desiste de colocar Deus como dono do centro das suas emoções e fala assim, mas eu tenho direito. Mas erraram comigo, pastor. Mas fizeram isso para mim.
Você não coloca Deus no centro das suas emoções quando você endurece com isso. Por quê? Porque eu não observo mais os seus estatutos, os seus decretos, de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. Então, uma maneira muito clara da gente perceber quando o centro das nossas emoções está sendo transformado é quando a gente simplesmente começa a entender e essas coisas começam a aliviarem dentro de nós. Se você estiver doente emocionalmente, procure um médico, um psiquiatra, um psicólogo. Mas se você perceber que essa enfermidade é porque você não está conseguindo devolver a pessoa certa do centro das suas emoções, hoje é o dia de você fazer isso. Devolva a Deus. Você não consegue cumprir os seus estatutos porque você não está tendo cuidado de olhar para eles e fazer com que eles sejam verdades para a sua vida. Muitas pessoas estavam vivendo assim. Quando Ezequiel fala na sua profecia, as pessoas tomavam a decisão por elas mesmas. Elas não respeitavam mais a lei mosaica, aquilo que Moisés tinha falado. Elas não respeitavam mais aquilo que Deus havia decretado para a vida delas. Elas não estavam nem aí como era a forma como eles deveriam viver mais. Eles simplesmente decidiram viver do jeito deles. E eles estavam pagando caro por isso. Mas Deus fala assim: eu quero vocês de volta. Eu quero trazer você de volta. Eu quero trazer você para mim novamente. Eu vou buscar você onde você estiver, porque você vai ser meu. E essa é uma palavra para a gente também. Deus, presta atenção nisso. Deus nos encontra onde a gente estiver. Deus é capaz de tirar a gente de onde a gente estiver, para que o nome dele seja honrado. Amém? Deus está encontrando as pessoas nos lugares mais complicados. Deus encontra pessoas numa situação muito complicada. Mas o mais importante, gente, é que Deus te encontrou. E Ele quer trabalhar no nosso coração. Deus encontrou a mim, encontrou a você. E essa é a nossa novidade de vida. Você precisa olhar e não ficar paralisado, nem dar vazão às emoções geradas pela situação desagradável. Você precisa de fato compreender que o perdão é uma decisão e não um sentimento. Assim como o amor. Você então não sente que é um momento simplesmente, você decide fazer. E quando você decide fazer, algo novo é regenerado em você, algo novo é feito e transformado dentro de você. E você realmente começa a viver uma novidade de vida. O próximo texto, versículo 28, fala assim: vocês habitarão em Israel, a terra que eu dei a seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O que ele está fazendo é relembrando a cada um que estava perdido pelo mundo todo, que ele havia feito uma promessa, que eles teriam um lugar para eles. Quando Ezequiel fala essa profecia, que Deus está falando através da boca dele, ele fala assim: eu dei um lugar para vocês, é lá que vocês vão ficar. Fica tranquilo. O que ele está querendo dizer nas entrelinhas é: eu cumpro as minhas promessas. Algumas pessoas se perderam na vida porque começaram a acreditar que Deus não cumpre mais as promessas dele para a gente. Algumas pessoas começaram a se perder quando começaram a acreditar que a vida está acabada, a vida é só aquilo que ela está vendo. Mas não, Deus continua cumprindo promessas. Se Deus prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. O problema é que a promessa que a gente quer que Ele cumpra é algo que a gente idealizou. Entendeu? Mas Deus, tem que ser em Israel mesmo? Eu gostei tanto de Nova York. Mas Deus, Paris é tão bonito, por que o Senhor não faz Paris virar nossa terra e está tudo certo? É claro que tinha gente que pensava assim. Deus havia dado um lugar, mas esse lugar parece que não existia. E a sensação é sempre essa: quando Deus faz algo, parece que não existe. Mas lembre-se, é Deus que está fazendo. Então não tenha dúvida. Não tenha nenhuma sombra de dúvida. Quando Deus promete, Ele cumpre. Quantas mães chegam a mim e falam assim: pastor, eu não sei mais o que faço com meu filho, eu não sei o que fazer, eu oro por ele, eu choro por ele, eu não consigo mais fazer nada por ele. Continue fazendo isso, porque Deus promete e Ele cumpre. Eu sou fruto de oração, eu sou fruto do resgate da mão de Deus. Deus cumpre no momento certo. E talvez você não veja, Deus cumpriu promessas que Ele deu a Abraão muitos anos depois. O mais importante é que Ele cumpre, o propósito dEle é determinado e cumprido. Cabe a você agora querer que Ele cumpra coisas que você idealizou,
ou coisas que Ele está fazendo para você. Quando Ele lembra a gente, então, lembra o povo, vocês habitarão em Israel, a terra que eu dei a seus antepassados. Entenda, vocês estão perdidos para todo lado, mas eu dei uma terra para os seus antepassados, é lá que vocês vão. Não precisa se perder mais, não precisa ficar aí vagando pelo mundo. Eu tenho um lugar especial para vocês, que eu fiz. E eu compreendo isso claramente para a gente. Olha para mim. Deus fez um lugar para mim e para você também. E não é aqui não. Esse é o lugar da passagem que a gente está vivendo. Todo o caos e aflição que a gente tem visto por aí nos jornais, em todo lugar, é porque a gente está nesse mundo, mas Deus fez um lugar para mim e para você. E esse lugar é o lugar que Ele quer que eu esteja. Essa promessa que Ele faz para o povo, existe uma para mim também. Jesus fala em Evangelho de João, capítulo 14, eu vou lá com o Pai preparar um lugar para vocês. E se eu for preparar lugar, eu quero que vocês estejam comigo. Não vos deixarei órfãos, deixarei para vocês o Espírito Santo, para que vocês creiam na promessa. Deus também fez uma promessa através de Jesus para cada um de nós, que nós temos um lugar com Ele. Então toda vez que eu vivo pelo mundo perambulando, querendo que Ele cumpra promessas aqui, eu estou me esquecendo da principal delas. Ele fez uma promessa que eu estaria com Ele. É nisso que você deve crer. Essa deve ser sua maior esperança. Não se preocupe se Deus está salvando pessoas perto de você, se Deus está cumprindo propósitos na sua vida, se Deus está te beneficiando em alguma coisa, se Deus está trazendo bênçãos para você. O que você deve entender é que Ele prometeu um lugar para você, que não há choro, não há morte, não há tristeza, não há angústia, não há dor. Um lugar que Ele está lá, estará lá para sempre. Amém? Esse é o lugar que Deus nos chamou para morar. Esse é o que Ele está fazendo, e essa é o que aponta para a gente agora. Ele fez isso com o seu povo e cumpriu com o seu povo. Vocês habitarão em Israel, a terra que eu dei aos seus antepassados. Vocês serão vocês serão o meu povo. Vocês serão o meu povo. Você tem noção do que é ser povo de Deus? Vocês serão o meu povo. Você tem noção do que é isso? No contexto brasileiro, talvez você não tenha noção. Mas se vivêssemos num contexto de monarquia, talvez a mente abriria para isso. Mas pensa num contexto de monarquia, então. Ser povo de Deus significa que Deus cuidará da gente. Ser povo de Deus significa que Ele vai zelar por cada um de nós. Ser povo de Deus significa que nós viveremos dentro do seu reino, dentro de onde Ele está, fazendo aquilo que Ele quer que a gente faça. Isso é ser povo dEle. Mas às vezes a gente não percebe isso, que nós já somos o povo dEle, que nós já pertencemos ao povo dEle, que nós já pertencemos ao reino dEle, o reino dEle que está aqui, em todo lugar. E ser povo de Deus significa então que esse reino se expande com graça e leveza para todas as pessoas. Então faz sentido para você Ele vir até você, trocar o centro das suas emoções, para que você seja o povo dEle que aponta para Ele, para um Deus justo e fiel, para que Ele seja conhecido diante de todas as pessoas. Aí ele termina assim: e eu serei o seu. A dúvida que persegue o homem desde Gênesis até hoje, quando a serpente lança o seu veneno no coração da Eva, também é a dúvida que paira sobre o nosso coração: mas será? A dúvida que fez Eva então aceitar a proposta é a mesma que paira no nosso coração, porque o pecado entrou aí, que é: será que é mesmo? Será que Ele vai ser o meu Deus? Será que é isso que Ele vai fazer? Você precisa compreender que se de fato Deus prometeu, quando a gente olha para as suas promessas do Antigo Testamento se cumprindo no Novo, eu percebo que só há um caminho: Deus continuará cumprindo a sua promessa. Deus continuará e continua cumprindo a sua promessa. Eu olho para isso, para essa dúvida que é gerada em nós: mas será mesmo que Ele será o meu Deus? Será mesmo? Eu preciso entender que a gente precisa colocar a nossa alma, descansar o nosso coração nele.
e confiar de todo o nosso coração. Sabe aquele lance de ter fé? Ela existe para este momento. Você precisa ter fé. Não existe outra coisa agora. Tem coisa que você precisa fazer, tem coisa que você precisa ver, mas para esse momento você precisa ter fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E é gerado fé no nosso coração quando a gente ouve a palavra de Deus. E sabe o que acontece? A gente começa a perceber que de fato Ele é o seu Deus, Ele é o meu Deus. Então entenda uma coisa: todo aquele que tem um coração transformado, renovado por Deus, é porque Deus quer colocar você dentro de um reino, que você seja parte do povo dele. Mas é fato que o pecado vai gerar uma dúvida no seu coração: será que eu sou o povo de Deus? Para os presbiterianos a dúvida é: será que eu sou salvo? Não, esse presbiteriano não tem, mas talvez os outros tenham, talvez você tenha. Mas a dúvida pode gerar no seu coração: será que eu sou mesmo o povo de Deus? Agora pode piorar a situação: será que Ele é mesmo o meu Deus? Então eu quero que você faça uma autoanálise. Feche os seus olhos um instante, para você então analisar a sua vida. Eu vou te falando coisas para você pensar com seus olhos fechados e meditar nesse momento. E a primeira coisa que eu vou te dizer é: onde você estava quando o Senhor criou os céus e a terra? Onde você estava quando Ele decidiu ter um povo debaixo do governo dEle? Onde você estava quando Ele determinou os dias da vida de cada pessoa? Onde você estava quando Ele decidiu te formar? Onde você estava quando Ele viu toda a sua vida, toda a sua linha de história? Onde você estava quando a sua história passava na frente dEle e Ele via que Ele era um Deus presente na sua vida? Onde você estava quando detalhes da sua vida foi perfeitamente planejado por Ele? Onde você estava no dia que Deus então escreve a sua história antes mesmo de você existir? Então você passa a existir, e Deus já existia. E quando você passou a existir, Deus então começa a fazer coisas para que você pudesse percebê-lo. E quando você começou a percebê-lo, Deus então te trouxe a parte dEle, para perto dEle, para falar para você: eu sou o seu Deus, e você é meu povo. Este é o tempo de abrirmos todos os compartimentos do nosso coração para Jesus. Este é o momento que nada pode ficar escondido ou camuflado. Ore ao Senhor: eu abro o meu coração, Senhor, e desejo que ele seja renovado por Ti. Tira, Deus, tudo o que impede de caminhar. Eu quero ter uma nova alma quebrantada, um coração quebrantado, o centro das minhas decisões transformados. Eu quero, Senhor, poder perceber que o Senhor é o meu Deus e eu sou o seu povo. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado porque nós percebemos que o Senhor é o nosso Deus. Amém.